para nos concentrarmos mais na palavra do Senhor nessa noite. E o texto nos diz o seguinte: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais o meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tirar a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos seus devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. Disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-se, já escreve 50. Disse depois a outro: tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse: toma a tua obrigação, e escreve 80. E louvou aquele senhor, um injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: fazei para vós, amigos, das riquezas da injustiça, para que, quando vos voltarem, vos recebam ele nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Essa palavra é: pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou um há de odiar, um a amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém. A princípio, essa parábola que Jesus conta pode ser mal interpretada, porque até parece que o Senhor elogia o seu mordomo de uma forma astuta, mas incorreta. Ele pega e faz com que os débitos dos seus senhores sejam recebidos a menor. Ele faz isso pensando em sua vida posteriormente, porque ele seria desligado, demitido. E como ele iria viver? E como na própria palavra ele narra, ele disse: não vou cavar, também não irei mendigar. Mas ele pensa: se eu fizer alguns benefícios a esses que devem ao meu Senhor, eu também posso ter benefício deles para com a minha pessoa quando estiver desempregado. E essa palavra do Senhor nos chama a atenção, a sua sagacidade, a forma como o administrador tem uma prudência para com a sua vida, para com o seu futuro. Mas essa palavra nos chama a atenção para nós cristãos. Ele foi sagaz, ele teve uma prudência para com a sua vida, apesar de suas atitudes incorretas. Mas a palavra nos chama a atenção sobre as nossas vidas, sobre nós cristãos. Como nós temos feito com a nossa vida? A gente já sabe que a palavra de Deus nos orienta que não devemos guardar tesouros na terra, pois esses os ladrões irão roubar, a traça irá consumir e por aí vai. Nós já sabemos de tudo isso, e em nenhum momento Deus está dizendo que eu e você devemos viver na miséria,
Não é isso que a palavra nos ensina. Mas a palavra também nos mostra, principalmente nos versículos finais, que eu e você não devemos e nem sequer podemos servir a dois senhores, como a palavra nos orienta. Pois com certeza iríamos servir a um melhor do que a outro. Mas a palavra nos chama a atenção. O que eu tenho feito para o meu futuro? Não só na terra, que a gente aprendeu durante alguns meses, que somos passageiros desse mundo, que estamos aqui de passagem, mas que o nosso lugar, o meu e o seu lugar, apesar de, à primeira vista, olharmos aqui, qual o merecimento que eu e você temos para estarmos ou irmos ao céu? A princípio a palavra é um pouco dura, mas diria claramente para mim e também para vocês: nenhum. Mas pela misericórdia, pela graça e pelo sacrifício de Deus, Ele nos faz e Ele nos dá esse privilégio de podermos pensar e chegarmos ao céu. Mas como eu disse, o intuito maior dessa palavra, de aprender com esse mordomo, não da forma desonesta, mas da forma correta, que eu e você devemos ter prudência, devemos ter cuidado e zelo com tudo aquilo que Deus nos abençoa e coloca sobre as nossas mãos. E Ele nos orienta, primeiramente, eu e você estamos realmente guardando os nossos galardões ou os nossos tesouros no céu? Como eu e você temos andado a nossa vida de uma forma que podemos dizer que somos verdadeiramente servos do Senhor? E se estamos administrando de uma forma correta tudo o que Deus tem colocado sobre as nossas mãos? A princípio, essa parábola até parece que o administrador infiel entregou as contas em ordem a seu patrão. Ao perceber o que o administrador infiel havia feito, ele reconheceu a sua astúcia e até elogiou o administrador infiel por ter agido com sagacidade, ter sido esperto e ao garantir suas provisões futuras para o tempo em que estivesse desempregado. No entanto, o homem rico sabia que não poderia mais reverter os descontos concedidos pelo seu administrador em seu nome. Mas o significado maior dessa palavra, do mordomo infiel, que tem sido tanto discutido em tantos lugares, e que algumas pessoas, como eu disse no início, têm dificuldade de interpretar, é exatamente pelo seu significado e pelos detalhes da sua importância, a qual iremos chegar agora. Na verdade, o significado dessa parábola pode ser percebido em sua conclusão, onde Jesus Cristo diz: porque as pessoas deste mundo, ao tratarem os seus iguais, são mais astutas do que as pessoas que têm luz. E ainda diz: faça um amigo para si por meio do mamon, da injustiça, para que quando eles se forem, recebam vocês nas habitações eternas. Ele nos leva a pensar que, será que as minhas atitudes como cristão têm sido como essa desse administrador infiel? E será que agindo dessa forma, eu e você seríamos verdadeiramente recebidos nas habitações eternas?
fica um questionamento no ar. Algumas pessoas pensam que Jesus elogia a desonestidade do mordomo infiel nessa palavra. Mas isso não é uma verdade. Na parábola, Jesus não aprova ou elogia o comportamento fraudulento. Muito menos ele não incentiva seus seguidores a agir dessa forma desonesta. Isso fica claro na sequência do seu discurso, onde Jesus repreende o comportamento que gera desconfiança e exorta acerca do mau uso das riquezas. A mensagem ainda enfoca a astúcia do administrador infiel em fazer provisão para o seu futuro. Assim, seu significado indica que muitas vezes as pessoas iníquas se mostram mais precavidas do que nós, como crentes. E é exatamente sobre isso que Jesus adverte em suas palavras. E conclui a palavra da seguinte forma: se até mesmo os filhos das trevas conseguem ser previdentes, mesmo usando de forma desonesta e egoísta, as oportunidades e recursos materiais que lhes são apresentados para atingir propósitos terrenos, os cristãos não devem fazer menos do que isso, mas para que eles tenham diligência e sagacidade com seus assuntos relacionados ao céu que ele almeja. Então, irmãos, isso é uma coisa muito séria. Muitas vezes nós passamos despercebidos dessas coisas e dessas palavras que Jesus, com palavras e com situações tão simples, tenta nos ensinar uma coisa tão importante. Eu e você não devemos estar preocupados com o que ajuntamos aqui, mas com o que estamos ajuntando para o seu e o meu futuro no céu. Não há recurso nem riqueza maior do que aquilo que juntamos para a honra e glória do nosso Deus. Pois Ele, como vimos aqui nos testemunhos da família, não são esses recursos, né? Não tenho dinheiro para consertar o motor, não tenho isso, não tenho aquilo, mas o Senhor, Ele, que é o Senhor de todas as coisas, Ele provê todas as coisas, Ele abre a porta, como foi cantado, daquelas que estão fechadas, mas também é Ele que fecha a porta quando também é necessário. Porque muitas vezes eu e você temos que ser provados, irmãos. E ser provado dói. Ser provado, a gente passa pelo aperto. Ser provado é um momento, muitas vezes, onde a gente procura uma ajuda, uma oração, um apoio, mas aquele momento entre você e Deus. E você tem que passar por ele. E você tem que passar por ele não para ser reprovado. Muitas vezes nós até desistimos no meio do processo, porque não entendemos o processo de Deus. Pastor Jorge gosta muito de falar essa palavra, e eu escuto muito isso. Já estou aqui há 23, quase 24 anos. E quantas vezes aprendemos a passar os processos devidos. Muitas vezes o mandamento queríamos pegar desvios, pegar atalhos, mas a gente sabe que esses desvios e atalhos vão nos provocar sérios problemas depois. Então, o passar por esses processos, entendendo que Deus continua no controle, entendendo que aquilo é para o meu e para o seu crescimento, isso vai trazer futuramente, para mim e para você que está passando pelo processo, a certeza, não só
que em momento algum Deus nos abandonou, como também, quando estamos sendo aprovados, entendemos o porquê Deus permitiu passar por cada uma daquelas dificuldades. Infelizmente, a gente muitas vezes só vem aprender isso depois. Mas que nós possamos, através da palavra, através de cada ensinamento que temos, não só através das pregações, mas nas nossas salas, nas nossas devocional, entendermos que Deus continua no controle de cada uma dessas coisas e entendendo que cada processo tem que ser esperado o seu tempo devido. Eu e você não podemos em momento algum queremos atropelar ou passar processos antes da hora, porque isso com certeza vai quebrar sobre os próprios ombros nossos depois. O cristão não pode agir de maneira egoísta nem soberba. Ele não pode cair na armadilha da avareza. Ao invés disso, o cristão deve construir bons relacionamentos que terão implicações eternas. Por meio de um mamon da injustiça, não. Isso significa que a piedade e a generosidade devem se caracterizar com a vida cristã, de modo que o principal objetivo do crente é conduzir as pessoas a Cristo, através do anúncio do Evangelho. Como administradores fiéis, cada um de nós, cristãos, devemos usar todos os recursos que lhe foram confiados por Deus, não com propósito egoísta, mas em prol da causa do reino de Deus e das verdadeiras riquezas espirituais. Aqueles que forem alcançados pela pregação do Evangelho, impulsionada pela boa mordomia cristã, poderão se tornar amigos que darão as boas-vindas aos cristãos generosos no lar celestial. Ou seja, eu e você temos que aprendermos a viver cada processo. O primeiro desafio na nossa mordomia é entendermos que todos os recursos que eu e você temos não são nossos, são do Senhor. Mas que Ele, como Senhor e justo, nos dá a possibilidade de pegarmos uma parte de tudo aquilo que Ele já nos abençoou ou tem nos abençoado e que nós investamos. Quando eu dou a minha oferta e meu dízimo, eu estou contribuindo e investindo no reino. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos essa sabedoria de entendermos e administrarmos todos os recursos que Deus coloca em nossas mãos e que nós possamos não só estarmos ajuntando riquezas terrenas, mas principalmente riquezas eternas. Que Deus nos abençoe. Amém.